Formado em engenharia química, decidiu focar a sua carreira na área de gestão de pessoas e recursos humanos, pois sua paixão é desenvolver gente. Depois de uma carreira na área de gestão, processos e qualidade no Brasil, mudou-se para os Estados Unidos há 7 anos, onde fundou a Connect HR Strategy, uma consultoria especializada em apoiar empreendedores brasileiros nos Estados Unidos, na área de desenvolvimento humano e organizacional. É casada, tem uma filha, um filho de 4 patas e, mais uma vez, está empreendendo e investindo em uma nova empresa chamada Unico, que está prestes a ser lançada na área de desenvolvimento e implementação de negócios. Minha convidada de hoje é a Danila Palmieri. Danila, seja muito bem-vinda e muito obrigado por topar participar aqui do nosso quadro. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço o seu convite pelo LinkedIn. Você tem um projeto muito bacana, fiquei impressionada, parabéns. Esse tipo de jovem, esse tipo de empreendedor que faz a gente aí, enfim, trabalhar com mais paixão e ver os resultados no futuro muito mais brilhantes. Então, obrigada pelo convite. Obrigado pelas palavras. Aí, galera, para vocês que estão acompanhando aqui o nosso trabalho, esse quadro é o The Journey, é um quadro novo aqui do Carreira Talks. Possivelmente vocês já conhecem lá o Let's Talk, que são entrevistas com pessoas que estão ali no meio da carreira. Esse The Journey é diferente, é focado em grandes líderes. E é um prazer ter a Danila aqui com a gente para começar esse quadro, essa jornada nova. E super obrigado pelas palavras aí. Posso te chamar de Dani? Pode me chamar de bom. Dani. Ótimo. Então, perfeito. Dani, vamos começar nosso bate-papo aqui. Eu queria que você primeiro aqui compartilhasse com a gente um pouco do seu background aí, um pouco da sua trajetória profissional. Tá ótimo. Bom, eu sou formada em engenharia química, né, há alguns anos atrás, e comecei a minha carreira como estagiária em um grande grupo brasileiro, o Grupo Votorantim, numa fábrica voltada aí para o mercado de mineração e metalurgia. Né? Trabalhei lá por 4 anos, fui trainee. Depois eu fui coordenadora da área, né? Sempre comecei na área de meio ambiente, na verdade. E aí eu fui vendo que meio ambiente não era muito a minha praia e fui direcionando a minha carreira mais para uma área de gestão, mais para uma área de visão estratégica, mais para uma área de qualidade. E como trainee, meu grande projeto foi implementar o sistema de gestão integrado. A gente estava implementando a ISO 9000, junto com a ISO 14000, junto com a 18000, e dentro de uma visão integrada, né? Não eram só certificações separadas, mas todo o sistema ele conversava. Então esse foi meu grande projeto quando eu me formei e quando eu fui trainee. Depois, dentro dessa jornada, eu me formei como Black Belt na área de Six Sigma, né? A empresa começou a implementar essa metodologia, então eu fui uma dos primeiros profissionais dentro da empresa a ser treinados, e depois eu fiquei responsável por coordenar esse projeto dentro da organização. E esse sistema de gestão foi tão bem implementado, obviamente, por um time, né? Meu líder e os meus colegas de trabalho, que depois esse projeto ele foi para o corporativo, meu chefe foi promovido do corporativo, minha outra colega que tinha mais tempo de casa, mais experiência, enfim, foi com ele para o corporativo para implementar esse processo, esses procedimentos em todas as outras unidades de negócio dentro do grupo na área de metais. Bom, fiquei lá por 5 anos e aí decidi que eu queria focar mais a minha carreira na área de qualidade, melhoria de processos. No PNQ, você deve conhecer o PNQ, Prêmio Nacional da Qualidade, então eu queria entender muito mais de gestão e acabei então mudando, saindo da Votorantim e fui trabalhar hoje numa empresa que pertence ao Grupo Braskem, né, que é uma empresa de plástico. Fui trabalhar no corporativo para aprender mais sobre, enfim, o PNQ, sobre gestão, uma visão mais sistêmica. Trabalhei lá por 2, 3 anos e fui trabalhar na Serasa Experian. Trabalhei lá por um ano e fui convidada a voltar para o Grupo Votorantim,
onde eles tinham acabado de montar uma área de sistema de gestão que incluíam aí outros processos, não só voltados à melhoria de resultados, mas também a fatores como gestão de manutenção, gestão de energia, a própria gestão de saúde e segurança, a própria gestão, né, dos KPIs e etc. E aí esse grupo era responsável por disseminar todos esses processos dentro das unidades, e a gente tinha meio que um prêmio para, enfim, uma classificação, uma auditoria para avaliar como as unidades de negócio elas estavam aderentes a esses protocolos de classe mundial. E eu fui responsável por esse processo por uns 2 anos, viajei todas as fábricas, né, visitando aí algumas unidades na América Latina, no Peru e na Colômbia. E depois disso a gente fez uma integração, um merging and acquisition dentro da empresa, dentro do negócio de alumínio. E foi aí então que eu virei gerente de uma equipe de mais de 80 pessoas. Eu fui a primeira gerente da fábrica, mulher. Legal. Obviamente o negócio tinha outras gerentes mulheres, mas estavam no corporativo, estavam nas áreas mais administrativas. E eu fui a primeira gerente mulher da fábrica. Eu até brincava com o meu diretor, né, que tinha alguns quadros lá na parede do Dr. Antônio Hermílio, né, de outras pessoas. Eu falava, você tem que pôr um meu aí dizendo embaixo, a primeira gerente mulher aqui da fábrica. Né? Bom, e aí eu trabalhei lá também por uns 2 anos, e aí voltei para o corporativo em São Paulo exatamente para trabalhar na área de desenvolvimento da liderança. É uma dessas avaliações que a gente faz de desenvolvimento, onde o RH ele pede, enfim, o que você quer fazer, né, dentro da empresa, e eu sempre busquei ter experiências em áreas, enfim, diferentes. E quando ele me perguntou isso, eu falei, não, eu quero ir para a área de desenvolvimento da liderança, quero ir para a área, né, de RH, quero entender. E foi uma experiência muito bacana e foi aí que eu decidi, enfim, quando meu marido veio expatriado aqui para os Estados Unidos, quando a gente trouxe a nossa família para cá, foi aí que eu decidi focar mais na área de pessoas. Já tinha feito o meu MBA na área de recursos humanos. Aliás, vim para cá terminando esse MBA. Terminei o MBA exatamente porque eu queria, enfim, entender mais de gestão de pessoas, que foi, na verdade, enfim, a paixão que eu descobri quando eu tive minha primeira estagiária, meu primeiro trainee para coordenar, enfim, ainda lá na primeira vez que eu trabalhei no Grupo Votorantim. E aí, vindo para os Estados Unidos, obviamente, acostumada a trabalhar, falei, eu não posso ficar, né, em casa sem fazer nada. E aí resolvi empreender e conheci um amigo, me ajudou, que é meu parceiro de negócios, onde ele faz negócios entre Brasil e Estados Unidos, também ajuda esses empreendedores a virem e entender, ele é da parte de contabilidade, a parte financeira. Então a gente começou a trabalhar junto, enfim, um colaborando com o outro. E hoje eu atendo aí alguns empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos a entender, né, como contratar aqui, enfim, as legislações são diferentes, o modo de pensar é diferente, o modo de entrevistar, enfim, tem uma série de nuances que a gente precisa, eu brinco, tropicalizar a nossa cabeça para entender o que é gerir pessoas e contratar pessoas aqui nos Estados Unidos. E há um mês atrás, vou dizer, no começo do ano, eu tenho aqui outra pessoa também, um parceiro de trabalho, a gente se conheceu e a gente resolveu aí unir forças, os nossos pontos fortes, e a gente deve estar lançando aí até o final do mês de maio a Unicol, né? Que é uma empresa que vai apoiar aí diversos negócios. A gente fala que ela vai falar inglês, não vai ser focada no mercado brasileiro aqui, vai ser focada em qualquer mercado, né? Mas a gente vai ajudar as pessoas desde aí dos empreendedores, as empresas, desde colocar o seu negócio, a sua ideia para funcionar, até, enfim, melhorar um processo já existente. Essa é a minha trajetória. Que bela história de se contar, né? Parabéns pelos trabalhos todos aí. É super legal poder ouvir a história com mais detalhe, né? Às vezes a gente escuta em eventos, palestras, assim, a gente escuta as trajetórias mais resumidas ali.
E é bacana de Uhum. você ver esse desenrolar da história, como você foi evoluindo. Eu acho que uma palavra assim, para sintetizar um pouco do que você acabou de falar é bem inquietude, né? Curiosidade de sempre fazer algo diferente, assim, e se agarrar nas oportunidades e como isso foi guiando a sua trajetória. Uhum. Nessa linha de pensamento, eu queria te perguntar, assim, que tipo de atividade, você comentou um pouco do trabalho do seu primeiro projeto lá que foi montar aquele sistema integrado. Não sei se foi ele, mas que tipo de atividade, assim, que mais te ensinou, assim, ou uma das que mais gerou valor para você ao longo da tua carreira? Tanto atividade ou é, projeto ou empresa em si, que você Uhum. pode comentar nessa linha? Eu acho que eu vou pontuar aqui 3 momentos, eu acho que foram os de maior aprendizado, vamos dizer assim. Eu acho que um foi esse, quando eu comecei minha carreira e fui lá trabalhar na fábrica e a gente foi implementar esse sistema de gestão, onde eu acho que a grande lição foi aprender a ouvir as pessoas, né? A gente trabalhava, era um projeto onde a gente não tinha, vamos dizer assim, impacto direto no resultado, né? A gente não estava lá produzindo e vendendo, não estava dentro da cadeia de negócio que trazia, vamos supor, resultado, mas a gente estava ali implementando uma nova cultura onde a gente ia, de alguma forma, no futuro, ajudar esse resultado a ser melhorado, certo? Uma forma nova de fazer, um jeito mais barato de fazer, só que, obviamente, ia levar um tempo para a gente treinar todo mundo, convencer, não digo nem treinar, mas convencer todo mundo de que essa nova cultura era a nova forma de trabalhar e era uma forma melhor de trabalhar e de obter resultado. Então, acho que essa foi a primeira grande lição de ter que ouvir as pessoas e, obviamente, ajustar o seu discurso, né? Porque nem sempre as pessoas vão te ouvir da maneira que você quer que elas te ouçam, mas da maneira que elas estão preparadas a ouvir aquilo que você vai falar. Então, essa acho que foi a grande primeira lição. Acho que a segunda grande lição foi quando eu assumi a equipe na fábrica, né, de alumínio, uma equipe grande. Apesar de ter tido no passado uma estagiária, uma trainee que, que eu geria, esse foi um desafio muito maior. Né? Me tirou muito mais da zona de conforto e me fez buscar outras competências e desenvolver outras competências para poder tirar um melhor resultado. E essa segunda lição foi, enfim, era uma equipe que já estava junto há muito tempo, era uma equipe que já trabalhava na empresa há muitos anos, então tinha, não só as pessoas tinham muito tempo de casa, mas também muito tempo trabalhando junto. E essa lição foi ter que me reinventar para, de novo, convencê-los e colocá-los dentro do barco junto comigo, para que esses resultados e esses novos processos fossem implementados dentro da organização. E ali era um processo, apesar da gente estar integrando uma empresa que já pertencia ao grupo, o grande desafio aí era respeitar toda uma história, mas ao mesmo tempo implementar uma nova cultura, né? E uma nova forma de trabalhar que ainda não tinha sido implementada. Então, esse foi a segunda grande lição, e atrelado a isso, a forma de entender e fazer política, né? Num nível onde você vai ter que também ter a colaboração de outros líderes, outros interesses, né? Então, esse foi aí onde eu tive que aprender um pouquinho, ser mais política, né? E política a gente tem que realmente olhar de uma forma positiva e não ser mais tão inocente, né? Até a gente virar gestor, muitas vezes a gente está lá, eu quero entregar resultado, eu quero entregar resultado, eu quero entregar resultado. E aí, quando você vira gestor e você está num cargo de liderança e você tem uma responsabilidade maior, o resultado não vem só de você, vem da sua equipe
e vem da forma que você também traz as pessoas, e quando eu digo traz as pessoas, são dos níveis hierárquicos também, com seus pares e os seus superiores, e entender aí as nuances políticas desse resultado que tem que ser entregue. Então, acho que essa foi a segunda grande lição. E a terceira grande lição foi empreender. Né? Empreender é um outro bicho, eu chamo. Né? Muitas vezes eu passei e falei, meu Deus, eu fiz isso aqui tanto tempo dentro da empresa, por que eu não consigo fazer isso agora dentro da minha própria empresa? Né? Então, é uma visão totalmente diferente. Então, empreender, você realmente tem que... Enfim, a primeira coisa, quem põe a cenoura para você é você mesmo. Né? Quando você trabalha para alguém, você trabalha para uma empresa, você tem lá a estratégia da empresa, você tem lá os resultados, você tem lá seus indicadores, né? Você tem lá as reuniões, e você fala, não, gente, a gente tem que ir para cá. Quando você empreende, você fala, o para cá sou eu que tenho que dizer, né? E a cenoura sou eu que tenho que colocar. Então, empreender foi uma terceira lição, foi, enfim, desenvolver outros skills, principalmente o skill de vendas, né? Você se vender, você vender aquilo que você acredita, você vender esse produto, enfim, que era uma coisa que eu falava quando eu trabalhava aí, né, para essas empresas. Ai, não me põe na área de venda, eu sou péssima vendedora, eu não sei vender. E eu tive que aprender a vender para poder, enfim, continuar com o meu negócio. Certo, Né? certo. Então, acho que esses foram os três grandes, vamos dizer, milestones na minha carreira até agora. Olha que interessante. Super legais os aprendizados. Eu queria explorar um pouquinho a lição 2. Tá bom? Porque, assim, um pouco compartilhando um pouco da minha carreira, um pouco do meu amor por carreira, digamos assim. A gente falou semana passada, né, num call rápido, mas eu tive uma primeira experiência que tive com um gestor super difícil, um cara que estava ali na jornada dele, aprendendo o que ele precisava aprender, e, enfim, era uma dinâmica muito ruim. Quando eu fui para um outro gestor, numa outra empresa, numa outra cultura organizacional, eu caí com um gestor que ele era e até hoje, um cara muito fora da curva nessa parte de gestão de pessoas. Então, eu ficava muito à vontade com ele, e não só eu, a equipe inteira, era aquela tipo de equipe que defendia, assim, com unhas e dentes o gestor, se precisava passar a madrugada, passa, trabalhando, com um sorriso no rosto. E uma coisa que ele fazia, e sempre fez muito bem, foi essa politicagem do bom sentido, né? Esse alinhamento de interesses ali em todas as camadas de gestão, ele sempre navegou muito bem, mesmo sendo na ocasião ali coordenador. E aí eu comecei a aprender esse tipo de coisa, como ele fazia, e ele começou a me ensinar, putz, desde mandar um e-mail para conseguir uma data para entrar um projeto, sabe? Como antes do e-mail você vai lá e fala com a pessoa e bate um papo com o chefe da pessoa também, entende qual é a dinâmica dela, como é que você escreve um e-mail mais persuasivo. Então toda essa parte de políticas que você começa a aprender a fazer mais para frente na carreira, ele começou a me ensinar, não verbalizando, né? Eu comecei a modelar ali o jeito que ele trabalha e eu comecei a fazer enquanto estagiário, né? Então com os meus pares, dentro da minha equipe, nas dinâmicas que eu estava aplicando ali, sempre com um objetivo maior das coisas saírem, mas com um coletivo, né? Trazendo as pessoas para perto para que seja uma entrega do grupo. Só que a entrega do grupo nas entrelinhas está o seu nome ali, porque você conduziu de certa forma. Então, quando eu saquei isso e eu comecei a colocar isso de forma mais proativa e consciente no meu dia a dia, isso super, super ajudou. Eu queria que você comentasse um pouco ou desse alguma dica para quem está ali numa camada ali de estagiário, analista, como que esse tipo de skill pode ajudá-los e se você tem alguma dica de como começar a fazer esse tipo de coisa. Quando a gente está no início de carreira, a gente tem uma visão menor das coisas. Tá? A gente não tem informações que nos dê todas as peças do quebra-cabeça. Tá? Quando a gente vai, enfim, subindo na carreira, a gente vai entendendo mais e tendo, né, ganhando e tendo acesso a mais peças desse quebra-cabeça. Tá?
Quando a gente está ali iniciando a carreira, a gente tem que, enfim, a primeira coisa é ter a consciência de que a gente está aprendendo. Tá? Isso aconteceu comigo também. A gente acha que quando a gente sai da universidade, a gente, eu terminei a Sabe tudo. universidade, eu sei tudo. Né? E na verdade você sabe uma parte muito pequenininha do que você vai aprender ao longo da tua carreira. Mas enfim, é o jeito que a É o que é. gente sai. Então, quando a gente começa a carreira, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir e ser humilde de dizer: eu estou aqui realmente para aprender, estar aberto a aprender. Tá? Obviamente, não é estar ali naquela posição passiva de que eu estou aqui para aprender, então me dá. Não, obviamente a gente tem que ser proativo, né? Aprender, mas ser proativo nessa busca de conhecimento, em correr certos riscos, né? Em colocar as nossas opiniões, enfim. Mas ter essa consciência de que a gente está ali, enfim, aprendendo. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente, como novo entrante aí, né, o começo de carreira, a gente tem que saber. Eu acho que depois, e ter essa consciência que a gente não tem todas as peças na mão, e ter essa paciência de que a gente está numa posição que nem tudo o nosso chefe vai compartilhar com a gente, correto? Certo? A gente ainda não tem maturidade de entender e de, vamos colocar assim, atuar em cima disso, dessa mudança. Né? A gente vai criando essa responsabilidade ao longo da nossa carreira. Eu tive na minha carreira a sorte de ter aí alguns bons líderes. Inclusive, o primeiro me ensinou, obviamente, nem toda hora a gente tem bom líder, né? Para trabalhar junto, para ajudar a gente a desenvolver, mas o meu primeiro chefe, ele me ensinou uma lição. Aprenda, mesmo como não fazer. Né? Isso aqui eu aprendi, eu não vou fazer desse jeito. Tá? E a gente também tem que aprender a trabalhar com esses diferentes perfis. Vai ter perfil que a gente vai se dar muito melhor. E vai ter perfil que a gente não vai bater muito. Um estilo de trabalho, um outro estilo de trabalho é outro. Então, eu acho que aí no começo de carreira a gente tem que ter um pouquinho de paciência de estar aberto a aprender, e estar aberto a aprender mesmo como não fazer, com aquele chefe que talvez não seja o que te deixa na tua zona de conforto, mas eu vi os meus chefes, eu não vou dizer que eu tive chefe ruim, eu vou dizer que eu tive chefe que foi mais desafiador trabalhar junto. E eu acho que aí, onde a gente é mais desafiado, é onde a gente tem a oportunidade de aprender mais. Né? Ao invés de você desistir, eu vejo muitos jovens falando: eu não gosto de trabalhar nessa empresa, porque meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. E às vezes acaba perdendo uma boa oportunidade dentro da empresa porque não conseguiu se adaptar àquele momento que pode passar. E Certo? trocar Se você fizer uma limonada com o limão o que limão, você né? tem, talvez você possa ter aí uma oportunidade melhor dentro da sua carreira. E eu vejo muitos jovens tipo, não quero porque meu chefe é isso, porque meu chefe é aquilo. E às vezes não acham aquele... E aí a outra dica, né? Achar aquela portinha, aquela janelinha que pode se abrir para você se comunicar melhor com esse líder. Né? E ter o conviver muito, muito melhor. Né? Porque não se iluda. Você nem sempre vai ter aquele chefe que você sonha como seu Ah, gestor, né? Como seu role modeling. Então, essas são dicas aí para quem está começando a carreira, poder pensar e ter um pouquinho mais de paciência, né? E entender que não existe ser presidente, diretor de empresa depois de ser trainee. Tem um caminho aí tem para se uma, percorrer até tem uma chegar jornada. lá.
Exatamente. Você tocou no ponto importante, e aí só um comentário que eu acho que é muito importante a gente trocar de chefe, né? Eu vejo muita gente também, nada de errado ficar muitos anos na mesma empresa, cada um toma as suas próprias decisões, mas você ficar uma jornada muito grande com o mesmo gestor, é, de um lado é muito legal, né? Porque e principalmente se vocês se derem bem. De um lado é legal que você, só com o olhar ali, você já sabe, já tem aquela comunicação, se vai dar, se não vai e tal. Mas quando as coisas mudam, né? Às vezes você cai com outro gestor, você ficou muito tempo com o mesmo, você deixa de exercitar essa musculatura de lidar com outro tipo de gestão. Às vezes o cara era muito, o cara te conhecia, então era muito macromanagement, né? A gestão dele. E o próximo Confortável, né? e o Zona de conforto. total. E o próximo é novo ali, ele tá querendo entender tudo, então ele vai ficar ali em cima do teu trabalho, então aí pode gerar esse tipo de atrito aí, né, de puta, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. E é importante a gente trocar de chefe dentro da organização mesmo para exercitar essa nova habilidade. Eu acho que vê como uma oportunidade, né? Eu confesso para você, tipo, quando o meu primeiro chefe, que é meu amigo até hoje, assim, faz um tempão que eu não vejo, mas um carinho muito especial, né? Ele foi vamos dizer assim, meu primeiro chefe, né? Meu paizão, assim, que me ajudou em uma série de coisas. Tenho muita gratidão por ele. E eu te confesso, assim, quando ele saiu, né, que eu não fui junto, mas ele teve uma nova oportunidade, não foi mais meu chefe, assim, eu sofri bastante por um tempo de falar, poxa, porque era exatamente isso, olhavam para o outro, a gente já sabia, né? Assim, as engrenagens rodavam bem, mas essa mudança me trouxe a oportunidade, enfim, de enxergar as coisas diferentes, de sair da minha zona de conforto e até de virar para mim e falar, olha, eu não quero ser especialista de meio ambiente. Não é para mim, né? Eu quero outra coisa. E fui buscar, enfim, fazer minha primeira pós-graduação, buscar, enfim, a oportunidade de aprender e direcionar minha carreira para um outro foco. Foi muito dessa mudança que teve, né? Certo? Então, Muito bom. acaba tirando a gente aí da zona de conforto, e sempre quando a gente sai da zona de conforto, a gente consegue subir alguns degraus aí no nosso desenvolvimento pessoal. Sempre ensina, né? Vou pegar esse gancho que você falou aí da decisão de, putz, será que isso não é para mim e tal, e como é que eu evoluo em cima disso? Falando de decisões na sua carreira, assim, qual foi a grande decisão que você precisou tomar, né, na sua carreira? E como você fez para digamos assim, operacionalizar sua decisão, né? Como é que foi o seu processo de tomada de decisão? O que você Uhum. considerou? Foi um olhar mais interior? Foi um bate-papo mais com a família? Foi um aconselhamento ali de pessoas do mercado? Como é que você fez para tomar essa decisão? Bom, eu tinha na minha cabeça, assim, desde que eu me formei, enfim, desde que eu comecei a minha carreira, que eu queria, enfim, ter posições de liderança e crescer dentro da empresa, né? E com isso eu fui, sim, tive um planejamento, né? Tipo, eu decidi, quando eu me formei, eu tinha oportunidade de me formar ou em química plena, que seria engenharia química, ou em produção, né? Engenharia química com ênfase em produção. E eu decidi, falei, não vou fazer produção porque eu quero fazer uma pós-graduação em administração de empresas, enfim, complementar esse meu conhecimento técnico de engenharia com uma visão mais administrativa, de negócios e tudo mais. Então, na minha carreira, eu sempre pensei, tipo, eu não quero né, ficar numa posição técnica, quero ir para uma posição gerencial. E conforme, enfim, meu trabalho foi desenvolvendo, eu fui vendo o que eu gostava e o que eu me dava melhor, enfim. E teve um momento muito interessante que a empresa oferecia como benefício incentivos, né? De pagar uma parte da tua pós-graduação, enfim. E eu me lembro que eu fiz essa aplicação na empresa, né? Pedindo que queria fazer uma pós-graduação, pedindo aí um incentivo para isso.
E aí, na época, meu diretor voltou para mim e falou: olha, Danila, a gente aprovou pagar uma parte da sua pós-graduação, mas a gente quer que você faça pós-graduação na área ambiental. E foi aí que eu falei, opa, eu não quero ser especialista em meio ambiente. Né? E eu agradeci meu diretor, falei, olha, muito obrigada por aprovar, mas não é o que eu quero, então eu vou fazer minha pós-graduação, vou pagar do meu bolso, mas a minha pós-graduação eu vou fazer administração de empresas. E aí, depois que eu já estava um tempo, eu me senti assim, poxa, eu quero aprender mais, quero evoluir, quero subir. Aqui eu não estou vendo uma perspectiva de curto prazo para eu ser promovida, resolvi pôr meu currículo no mercado. E foi aí que eu fui trabalhar nessa empresa que hoje pertence a Braskem. Na época, ela pertencia a Suzano, né, que tem a parte de papel e celulose, ela tinha uma parte petroquímica, que era uma joint venture entre eles e uma empresa belga. E aí eu fui trabalhar nessa empresa exatamente porque eu queria ter uma visão mais sistêmica e mais gerencial das coisas, né? Então eu sempre fui colocando minha carreira no sentido né, de falar, poxa, um dia eu ainda vou ser CEO dessa empresa, um dia eu vou ser presidente da empresa, enfim. E fui moldando esse caminho, né? Então eu sempre tive na minha cabeça de ser um líder, enfim, de influenciar pessoas, de desenvolver pessoas e etc. E fui, enfim, conforme a carreira e a maturidade foi chegando, colocando essas peças, né? E obviamente dentro desse cenário eu sempre fui conversar, trocar ideia, pedir opinião de quem tinha mais experiência que a minha, né? Então, sempre tinha aí um mentor para me ajudar, enfim, alguém que eu confiava, né? Que poderia aí me dar um feedback verdadeiro, né? Um feedback que realmente fosse me ajudar a pensar e a tomar essas decisões, né? Seja esse mentor alguém da área profissional ou seja esse mentor alguém da área, enfim, familiar. Legal. Duas perguntas. Vou fazer as duas perguntas numa só e aí você vê como é que você Uhum. responde. Tá. Quando você recebeu a resposta lá da empresa, que eles gostariam que você fizesse um curso diferente do teu, como foi essa resposta? Foi de forma prática, assim, você foi de bate-pronto, você parou para pensar um pouco, você já tinha muito claro o que você queria e na hora ali você já respondeu? Como foi? Não, eu já tinha claro. Eu já tinha claro, então eu virei para o meu chefe e foi muito bom porque eu tinha, enfim, uma relação muito boa com o diretor da empresa, sabe? A gente trabalhava muito junto. Foi uma época, assim, muito legal, sabe? Que se eu pudesse voltar 20 anos atrás, eu voltaria e faria tudo de novo. Mas eu falei para ele, né? Eu falei, olha, você me conhece, né? Eu acho que não é para mim, eu te agradeço, enfim. Mas não é para mim. Tanto que a minha saída, quando eu fui pedir demissão, tá? Eu fui conversar com ele, assim, falei, ai, Ricardo, olha, vou sair. Ele, não, o que eu posso fazer por você, né? Para você não sair. Eu falei, olha, não é dinheiro, não é nada, eu amo trabalhar aqui, mas eu tô vendo que eu cheguei aqui, não tô vendo uma oportunidade de aprender mais, de crescer, e eu quero ter essa experiência. E foi muito engraçado que, tipo, 2 meses depois que eu tinha saído, na época que era o gerente geral da empresa, ele foi pro corporativo para montar essa área que eu te falei de gestão, tal, tal, tal. E aí eu virei para ele e falei, olha, eu amaria voltar a trabalhar com você. Eu falei, mas tem 2 meses que eu saí. Eu ainda não aprendi nada. Eu falei, acho que não é justo com a empresa que eu acabei de me comprometer, né? Eu quero sempre deixar as portas abertas, né? Como eu deixei você, também quero deixar com ele. E foi isso, assim, de 3, 4 anos que eu estava fora, eles me ligaram de novo e eu voltei a trabalhar nesse time, enfim, foi muito, muito bacana de novo. Então, Legal, acho que essa é outra coisa que a gente tem que sempre deixar as portas abertas. legal.
eu queria reforçar para todo mundo que está acompanhando até aqui também a importância de você ter a clareza do que você quer para sua carreira, né? Às vezes a gente entra numa onda ali de trabalho, 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 chega final de semana você quer descansar, pensar em outras coisas, e aí a gente acaba passando um tempo grande sem parar para refletir puxa, o que que eu quero da vida, tal, ou para onde que eu quero ir. E aí quando você chega nesses momentos assim, você perde por não ter pensado, né? Porque leva tempo você pensar o que você quer, para onde você quer ir. Você precisa, de fato, num momento seu ali, em algum horário da sua semana, para você, de fato, depositar energia nesses seus planos e para onde você quer ir, tá? A outra Uhum. pergunta que eu queria te fazer, e aí reforçar também esse último comentário seu aí de manter as portas abertas, né? Uhum. E ser honesto, né? Isso é, isso não deveria ser considerado uma habilidade ou, né, deveria ser premissa de todos, né? Mas é importante que a gente reforce essa importância, né? O mercado é super pequeno, né? Quando você vê, você já está trabalhando com a pessoa de novo numa outra empresa que você trabalhou num outro lugar. Então, é importante que a gente mantenha as portas abertas. A outra pergunta que eu ia fazer, mais voltada, eu já vou evoluir um pouco no nosso plano aqui, olhando para os conselheiros, né? Conselheiros, mentores, coaches, qual que é a importância, na tua opinião, de ter pessoas de fora, né? Pessoas externas ajudando a gente, externas assim, com outro ponto de vista, né? Não precisa ser de outra Uhum. empresa, mas e aí como que as pessoas também, a galera que acompanha a gente aqui no Carreira Talks, eles estão no início da carreira, né? Como é que esse tipo de profissional pode ter alguma entrada desenvolver uma relação assim com profissionais com maior rodagem? Bom, eu acho não, você dentro da empresa, você tem que ir criando a sua reputação, certo? E não ter vergonha de se aproximar das pessoas, né, independente do nível que ela tem dentro da empresa, tá? Acho que a gente tem que ir criando essa reputação e a gente tem que ir escolhendo as pessoas ao nosso redor, no sentido de desenvolvimento, daquelas que realmente possam te dar um feedback valioso, né? E real e transparente e com a intenção positiva de realmente te ajudar, né? Não adianta a gente só pedir feedback daqueles que estão no nosso ciclo da zona de conforto, certo? Aquele teu colega de trabalho que está ali onde você compartilha suas frustrações, compartilha, enfim, suas felicidades dentro do trabalho, mas também aqueles outros colegas que podem olhar para você e ter uma outra visão do que você faz e poder te, enfim, ajudar a melhorar aquele ponto de desenvolvimento. Eu tive alguns colegas profissionais que, que no começo eu tive uma relação muito difícil, né? Que eu falava, ai, não me manda falar com essa pessoa, né? Não me manda, pelo amor de Deus, manda, eu fugia. Mas ao final, depois virou um super amigo, sabe? Por quê? Porque às vezes as pessoas são muito diretas, as pessoas são, né, te dão feedbacks que às vezes você fala, caramba, né? Mas que jeito, enfim. E você fica meio melindrosa, a gente ainda tem muito esse negócio do melindre e tal. Mas foram pessoas que, na verdade, me ajudaram a sair da zona de conforto e me ajudaram a ter esse feedback. Então, eu acho que a gente tem que escolher esses mentores. Obviamente, você tem que confiar, obviamente, né? Você tem que estar aberto a ouvir. Não adianta nada você ir para aquela pessoa e não estar aberto a ouvir o que ela fala. E, e conversar. Então, acho que eu sempre mantive dentro da empresa meu networking, né? Sempre conversava com as pessoas, outras áreas, enfim, até porque também o trabalho que eu fazia, eu tinha que conversar com a maioria dos líderes sem ser líder de ninguém, né? Era uma posição de consultor, então você tinha que implementar os processos que impactavam diversas áreas e tinha que ter o engajamento dessas pessoas e o convencimento e o tempo dessas pessoas para fazer o que você tinha que fazer. Então, eu acho que construir esse network interno e essa reputação é muito importante.
né? Porque a hora que você chegar ali com alguém, que não necessariamente aquela pessoa vai saber que você está adotando ela como seu mentor ou como seu, enfim, coach, mas você acaba se aproximando, né? E pedindo esse feedback. E o mais importante é você realmente estar aberto a receber esse feedback, porque cada vez mais as pessoas também vão estar mais confortáveis de poder, enfim, te ajudar naquele tópico que você trouxer de, enfim, de dúvida ou de necessidade de melhorar pessoalmente. Entendi. Muito, muito legal os insights. Você falou aí de líder. Eu queria que você compartilhasse um pouco de... hoje a gente escuta falar e se fala muito mesmo de liderança, né? E putz, a habilidade, o skill de leadership. Como que você pode, né, dar alguma dica para nossa galera aqui? Como é que eles podem se comportar como líderes, mesmo não tendo o cargo de líder, né? Sem ter pessoas de baixo assim para gerenciar? Como que você percebe Uhum. isso? Bom, eu acho que é líder aquele que tem o talento de ser líder, né? Não, a gente não precisa estar numa posição de liderança para ser líder, né? Eu acho que as características de um líder, para mim, elas são saber o que faz. Um líder, ele tem que ter, enfim, esse tem que ter princípios, tem que ter valores, né? Tem que ter objetivo, tem que amar o que faz, independente de você ter uma posição de liderança, né? Eu acho que paixão tá muito aí, ter essa proatividade, né? E saber o que quer fazer, né? Saber o que quer fazer. Eu acho que essas são as características de um líder, né? De saber onde quer ir, de saber o objetivo que ele quer alcançar, né? O resultado que ele quer colher, ser humilde na maneira de saber ouvir, tá? Não é, enfim, eu quero isso daqui, aí você passa em cima de todo mundo para conseguir o resultado, né? Eu acho que essa é outra característica, independente de você estar sentado na cadeira de líder ou de você estar sentado numa cadeira onde você tem que tomar a iniciativa. Para mim, esses são características e valores. E fazer isso, obviamente, com muita empatia, com muito amor, com muita transparência, né? Não adianta as pessoas não confiarem em você, né? Você, como líder, as pessoas têm que confiar em você, certo? Você não segue um Steve Jobs na vida se você não confiasse ou se você não visse algum role modeling nele, ou você não seguiria, né, um doutor Antônio Hermílio de Moraes se você também não acreditasse, né, na competência dele, nos valores, nos princípios que ele tem, assim por diante. Líder é isso, né? Líderes são pessoas que conseguem trazer outras pessoas junto com ele nessa caminhada, independente desse caminho. Muito bom. E aí, para ajudar e complementar a tangibilizar, né, para a turma, acho que se vocês pegarem tudo que a Danila colocou aí e aplicar na liderança, por exemplo, da sua atividade, você não tem equipe, mas você pode liderar a sua atividade, liderar o seu processo, e colocar todos esses comportamentos aí embarcados no seu dia a dia, eu acho que com certeza vocês vão se diferenciar na carreira de vocês, né? Bom, eu queria passar por um tema aqui polêmico. Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Marketing pessoal. Queria escutar um pouco de você. O que você acha disso? Qual a importância disso? Mídia social, como é que esse novo mundo pode contribuir para a galera? Uhum. Bom, eu acho que a gente sempre tem que estar preocupado com o nosso marketing pessoal, certo? Como a gente se apresenta, como a gente se comporta, né? Deixando claro o que a gente acredita, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? O que eu sempre coloco é que a gente tem que ser transparente e verdadeiro, certo? Obviamente, a gente tem diversos papéis a desempenhar e esses diversos papéis a gente acaba se comportando de maneiras diferentes, certo? No trabalho, né? Você tem ali a Danila, né? O Vitor no trabalho. Você tem ali o Vitor, né? A Danila dentro de casa, né? A gente se comporta diferente, mas
Eu acho que quando a gente vai para o externo, a gente primeiro tem que se conhecer muito bem, né, para não se trair, né? Não adianta, hoje com social media, a gente tem que se preocupar muito com o que não é real, né, o fake, né? Você olha no social media e você fala, nossa, que vida maravilhosa dessa pessoa, ou nossa, o que que essa pessoa faz? Tudo é tão fácil para essa pessoa. E aí muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, né? Mas eu tento fazer a mesma coisa e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo, né? Ou quer ser igual a alguém que não seja autêntico. Então, eu acho que o marketing pessoal, a primeira coisa, a gente tem que ser autêntico. E a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente quer fazer. E, enfim, montar esse teu marketing dentro dessa tua realidade e desse teu foco, né? E quando a gente fala com a verdade, é muito mais fácil. O que não vale, principalmente quando a gente contrata as pessoas, eu faço muito recrutamento. Não adianta, né? Você entrevista a pessoa super, aí você vai ver nas mídias sociais, você vai ver o comportamento dela e fala, peraí, né? Olha a resposta que essa pessoa está dando a esse tema, esse tipo de atitude. Olha a postura como ela se posicionando. Com certeza ela vai trazer de alguma forma aqui dentro da empresa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com discriminação, né? Com assuntos políticos mais, enfim, complicados. Não que a gente não possa dar a nossa opinião, mas hoje com social media a vida fica, para quem se expõe, né? Fica aberta. Então eu não vejo problema da gente ter o nosso marketing pessoal, mas eu acho que esse marketing pessoal ele tem que ser baseado numa estratégia, né? Onde eu quero chegar, como eu quero me desenvolver, como eu quero me apresentar e, obviamente, conviver com as consequências daquilo que você, enfim, comunicou, marketou, vamos dizer assim, tá? Fora para o externo. Muito Né? E bom. é com base nisso que as pessoas vão confiar em você, certo? Para determinados desafios, posições, até para contratar meu trabalho. Né? Eu falo muito o seguinte, né? Se a pessoa senta na minha frente para conversar comigo, eu tenho certeza que ela vai confiar em mim para fazer esse trabalho. Porque a hora que eu sentar ali na frente dela, eu vou conseguir explicar, né, o que eu faço e como eu faço. E se realmente eu posso ou não ajudar essa pessoa de forma autêntica e verdadeira. Acho que são as bases aí para o teu marketing pessoal, onde você tem que se basear para montar isso. Muito bom, né? Autenticidade e coerência, né? Se a gente, Uhum. até dentro da empresa já, né? Não só no momento da entrevista, se você for autêntico, da forma como você olha as coisas, nas decisões que você colocou aí, você sempre foi muito autêntica. E Uhum. eu vejo hoje em dia como um desafio, né, das pessoas se sentirem, terem uma autoconfiança a ponto de ser autêntico, né? Às vezes eu já percebi bastante no dia a dia as pessoas recuando de alguns posicionamentos de negócio mesmo, de estratégia, por conhecer os detalhes daquela atividade e não concordar da forma que vai ser tomada aquela decisão de negócio, mas recuando ali por receio de represárias e tudo mais. Então, isso é também um exercício de autenticidade, né? Desde como você mantém ali quem é você na sua social media, na sua entrevista, no seu dia a dia de trabalho, com a tua família. Acho que é o desafio do século aí, a gente conseguir se desprender da opinião, do julgamento dos outros para exercer quem nós somos nós, né? E coerência, né? Poxa, eu quero trabalhar para aquele objetivo, então eu preciso de fato trabalhar e fazer essas atividades para chegar até lá, né? Então é importante que a gente E tenha. aí, Vitor, eu acho que desculpa te cortar, mas eu acho que uma coisa importante de adicionar aí é que tudo tem seu ônus e seu bônus, certo? Eu acho que a gente tem que ser sempre verdadeiro com a gente, né? Com os nossos valores, com os nossos princípios e etc, certo?
Porém, obviamente, conforme a gente vai, enfim, aprendendo e crescendo, a gente vai ter sempre as consequências das nossas opiniões e das nossas decisões, certo? E aí eu acho que é o jeito, a gente tem que aprender o jeito de colocar, né, o discordar ou concordar, ou, né, é aí que vem aquele tom político que a gente tem que aprender, certo? É isso aí. De escolher bem o momento, a hora, a forma, né? E também saber dizer, falar assim, isso eu não faço. Eu já passei por um momento na minha carreira que o meu chefe, na época, tentou me convencer de uma coisa e eu falei para ele, não é assim. Olha, essa é a consequência. Olha, você quer mostrar isso. Desse jeito você vai estar passando essa mensagem. Até um momento que eu virei para ele e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que vai fazer essa apresentação amanhã? Sou eu ou você? Aí ele virou para mim assim, sou eu. Eu falei, então você põe aí o que você quiser. Porque o meu nome eu não ponho. Eu não ponho nesse material. Porque isso que você está falando não é verdade. Tudo bem que naquele momento as consequências, eu sabia das consequências. Mas aí aquele trade-off que você tem que ver, opa, peraí, né? Quem sou eu? Exato. Né? Eu tô aberta a fazer isso. De repente faltou um pouco de política para mim. De repente, um pouco de traquejo. Ou a minha visão hoje é talvez não no discordar no que estava lá, mas talvez na forma que eu coloquei isso para o meu gestor na época também. Tá? Então, acho que a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que estar baseado nos valores e princípios, mas a gente também tem que saber dosar e trabalhar. E como você falou, né, do seu chefe te ensinou como escrever um e-mail, como ir lá falar com as pessoas. É exatamente isso. Não é fugir daquilo que você acredita, nem daquilo que você é, mas saber a forma, né, de colocar as pecinhas. Eu sempre me falo que política é um jogo de xadrez, então você tem que ter sangue frio e paciência de poder olhar assim, esse jogo de xadrez e mover as pecinhas e conseguir visualizar que tipo de consequência vai existir. Né? E quando a gente é muito jovem, a gente acaba sendo muito, né, no ímpeto, quero agora, quero já. Tá? E aí, às vezes, a gente acaba tendo tendo um resultado que não era aquele que a gente queria ou esperava. Né? Então, tem Exato. essas nuances que a gente também tem que tomar E esse só vem com cuidado. o tempo, né? E você precisa também se expor a situações assim. Por exemplo, você aprendeu esse tipo de habilidade, digamos assim, porque você precisou chegar nesse momento, né? Outros Sim. profissionais teriam seguido conforme sugestão do gestor e bola para frente e ficaria com aquilo remoendo, mas não ia ter essa habilidade, essa casca que você conquistou por ter tido coragem de ter tido essa conversa difícil, né? Uhum. Muito bom. Bom, eu queria falar de um tema aqui que aí um pouco mais da sua opinião. A gente tem falado sobre diversas agendas. Acho que hoje em dia está super nas agendas de todas as empresas a pauta de diversidade e inclusão. E dentro desse Uhum. tema tem várias coisas, né? Vários pilares que a gente precisa de fato evoluir a forma como a gente faz o trabalho nas empresas, né? Eu queria que você Uhum. compartilhasse um pouco se você tem alguma experiência, eu queria comentar alguma coisa dentro do pilar aí de diversidade e inclusão com a nossa Uhum. turma aqui. Tá. Bom, eu não sou especialista nesse tema na área de RH, mas como líder, né, como gestora de pessoas, eu acho que eu sempre busquei ter a diversidade de pensamento, de experiência, de ponto de vista, né, de, de background, né, que complementassem essa equipe. Né? Então, pessoas. E aí você pode
olhar de diversas formas, né? Pessoas com mais experiências, mais anos de vida, de casa, pessoas com menos experiências, pessoas de fora, pessoas de dentro, pessoas de condições, né, de vida diferentes. E aí eu acho que os programas de diversidade, eles têm que exatamente estar baseados na realidade, na demografia que você tem, onde você vive, onde você atua, certo? Então, acho que a empresa ela tem que desenhar procedimentos e desenhar políticas e implementar práticas que reflitam dentro da empresa o que é a realidade lá fora, tá? E aí poder, então, dar a possibilidade, a oportunidade para todos poderem, enfim, ter as mesmas chances, né? A gente fala, eu como mulher, a gente vê aí, em termos de carreira para a mulher, ela, pela própria vida e pela própria sociedade, pelas próprias coisas o papel que a mulher tem que desempenhar, eu sempre falo, eu vejo que eu tenho que me esforçar 3 vezes mais do que um homem na minha mesma posição, né? Por quê? Porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que pôr filho para dormir, e muitas vezes hoje na nossa sociedade, né, as mães, as mulheres carregam essa responsabilidade fora do trabalho, mas para todo mundo a gente tem 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, né? Isso não muda. Né? E os homens acabam tendo mais tempo de se dedicarem ao trabalho, né? Se dedicarem ao desenvolvimento profissional. E por isso que eu vejo, às vezes, nas empresas, você ter o mesmo número, sei lá, de gestores mulheres com gestores homens, exatamente porque não adianta, né? A mulher engravidou, você tem ali um delay de alguns anos nessa tua carreira porque você decidiu ser mãe. Né? E a nossa sociedade hoje não tem ainda essa visão de que, por exemplo, no Brasil as mães têm 6 meses de licença, né? Mas só as mães, os pais não, certo? Os pais tiram ali alguns dias para ajudar, mas eles voltam para a tua rotina, para a tua carreira, e as mães ali têm que atrasar ou tem que dar uma pausa na tua carreira ali por pelo menos 6 meses. Tem mães que dão uma pausa ainda maior, que eu super entendo. Quando eu tive minha filha, eu olhei assim para ela pequenininha e falei, Jesus, antes de ter filho, eu falava, não, vai para a escola, vai nascer e vai para a escola, né? Vai para a escolinha. Mas quando ela nasceu, eu olhei e falei, ela não vai para a escola, eu vou cuidar dela. E aí eu tive que dividir meu tempo entre, né, o sucesso da minha empresa e a cuidar da minha filha. Então, esses trade-offs, a mulher acaba, no caso da mulher, a gente acaba tendo que fazer em algum momento da vida, da carreira, enfim, e saber que aquele gap, né, vai te custar um pouquinho lá na frente, no timing, às vezes, de você alcançar algo diferente. Mas, obviamente, tudo isso depende, e o jeito que eu vejo diversidade, para mim, é a gente poder ter políticas, procedimentos e processos internos onde a gente consiga dar as mesmas oportunidades para todo mundo que atenda aquele nível de competência, aquele nível de performance, aquele nível de resultado, independente de sexo, cor, religião, raça, nível social e etc. Acho que é isso que as empresas têm que pensar e a gente como sociedade tem que pensar também. É de fato um tema muito complexo e o que a gente tem comunicado aqui no Carreira Talks para a turma é que pelo fato de ser complexo a gente precisa estudar sobre o tema, ler artigos, livros relacionados, porque o que eu tenho percebido aconteceu até comigo, para as pessoas que não se enquadram nas questões de diversidade, digamos assim, né, sei lá, raça, gênero, as mais que estão doendo mais na sociedade, né? Então, raça, não que as outras não sejam importantes, né? Não me entendam mal. De gênero, LGBT e tal, todas essas agendas, que para quem não tem uma dor relacionada a isso, né? Para quem não é negro, para quem tem uma orientação
heterossexual, quem não tem esses desafios no dia a dia, a mais do que as pessoas que se enquadram e têm, eu vejo que essas pessoas têm um comportamento de ignorante. Eu tenho falado essa palavra, mas não é no sentido ruim, né? No sentido de ignorar essa agenda. Putz, tá bom, tô falando aí, beleza, mas aí segue o jogo. E eu vejo que para a gente mudar, a minha opinião é essa, para a gente mudar e tornar de fato um ambiente diverso e inclusivo, as pessoas que não se enquadram precisam entender e se empoderar desses conceitos. Porque eu comecei de uns anos para cá a participar dessas agendas para aprender. E eu me lembro muito bem que uma das primeiras agendas que eu participei foi de mulheres na liderança. E eu fui lá era uma reunião interna lá da empresa, e quando eu cheguei lá, só tinha eu de homem. Eu falei, meu Deus. E aí, Todo mundo te olhou. a reunião O que tá começou, fazendo aqui? tinha umas 20 pessoas lá na sala, né? Umas 19 mulheres e eu. E foi assim, todo mundo colocando ali o que dói e coisas que nem passava pela minha cabeça, assim. Essa do tempo de maternidade é mais visível, né? Para as pessoas que não têm filho ainda tem uma ideia do que mas para os pais também já é um pouco mais sensível para eles. Mas eu via lá, por exemplo, uma discussão assim de horas extras no dia a dia, né? Então, poxa, o carinha que é solteiro e não tem filho, ele pode fazer as horas extras dele lá e entregar mais resultado, né? Ele pode chegar às 8 e sair às 9 todo dia. Só que a mulher, ou até o pai, que tem que buscar o filho, levar o filho, não consegue fazer essas horas extras. E aí, poxa, essas duas pessoas vão ser remuneradas, vão ser reconhecidas sobre sobre as mesmas variáveis ali de trabalho. Poxa, será que não tem alguma oportunidade para a gente mudar isso aí? E aí, essa era uma coisa que eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. E a partir daí eu comecei a ter um olhar diferente para essas outras coisas. E aí nas minhas decisões, os meus comentários, acho que os comentários são muito importantes, assim, porque quando a gente reproduz os comentários que a gente está habituado a fazer, a gente reforça os vieses inconscientes, as pessoas continuam fazendo mais do mesmo, as criancinhas do lado continuam falando, reproduzindo o comportamento dos pais, a gente não muda isso nunca. Então, acho que só para fechar aqui o tema, para a gente não se estender muito, é importante que todos os jovens, principalmente os jovens que vão ser os responsáveis aí, né, por construir o futuro, que eles aprendam sobre as agendas de diversidade, mesmo se vocês não têm nenhuma relação direta com eles, né? Porque acho que é importante vocês se empoderarem da informação, mais do que uma necessidade da sociedade humanitária, digamos assim, de inclusão. Tem a série de pesquisas aí que um time diverso e inclusivo gera mais resultado, é um time mais criativo, com melhores produtos, melhores serviços, então não tem por que não aprender sobre esses temas, né? É por isso que eu comecei falando da diversidade de pensamento, da diversidade de experiência, porque um time que pensa tudo igual sempre vai ter, né? Não existe resultado diferente fazendo tudo igual, certo? Então, eu comecei a minha visão sobre esse assunto exatamente aí. E complementando e o que você colocou muito bem, eu acho que é isso que as empresas elas têm que olhar, mudar realmente a cultura. Por isso que eu falei de procedimentos e de políticas, principalmente, porque a política está mais ligada à cultura da empresa, da visão da empresa, né? E dela vai se desdobrar esse procedimento. Porque como é que eu avalio, né? Vou usar esse rapaz que é solteiro e que pode trabalhar 20 horas por dia, né? Com uma mulher que tem filhos, que tem a casa, que tem outras responsabilidades, não só o trabalho, vamos dizer assim, né? E os dois ocupam a mesma posição e estão sendo avaliados com as mesmas metas. Né? Então, eu acho que as empresas elas têm que começar a ter esses o olhar mais holístico e mudar a própria cultura, né? Eu vou te dar eu te falei que eu fui a primeira gerente da fábrica. Simbólico, né? Será porque eu fui a primeira mulher que tive competência para isso dentro da empresa, para ser a primeira gerente da fábrica? Com certeza não. Outras passaram.
Mas, obviamente, existia na época um paradigma, certo? Uma cultura de que mulher era para trabalhar no RH, para ser secretária, para ser recepcionista. Obviamente, eu não fui a primeira mulher. E o que os guidelines dentro da empresa estavam preparados para fazer? Para promover homem, certo? Exato. Começando lá na contratação, certo? E é isso. Tá? Como é que eu ponho gente para dentro, desenvolvo e promovo? Então, isso está muito intrínseco nessa cultura. Por isso eu não sou especialista em diversidade, mas por isso a minha visão sobre esse assunto, sem tocar em pain points, né, relacionados aí a gênero, raça e etc., né, classe social, mas exatamente dentro da empresa a gente ter guidelines, mudar essa cultura, mudar essa visão, né, para poder cada vez dar mais oportunidade para todas as pessoas, independente, né, de ser o rapazinho que tem todo o tempo do mundo de entregar resultado, com alguém que precisa entregar resultado e tem uma série de coisas que concorrem, né, em tempo para poder entregar também. Mas a gente chega lá. O mundo Muito está bom. mudando. Vocês que são jovens têm que entender isso, né? Porque vocês é que vão hoje causar o maior impacto lá no futuro. Né? Exato. Eu já causei algum impacto, tenho um bom impacto pela frente para causar, mas vocês que estão aí começando essa jornada, tem que vir com uma cabeça diferente, tem que vir com um olhar diferente, né? E também tem que entender e estar aberto a aprender e realmente mudar as coisas e não só repetir o padrão, né? Dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante. Exato. A gente está estourado já aqui no tempo. Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Uhum. Que aí, olhando mais para a sua trajetória como um todo, né? Que conselho você daria, né, para você mesma lá no seu primeiro emprego, né? Se você pudesse voltar lá na sua época de estágio, trainee, como é que você falaria? Uau, eu acho que uma coisa que eu falaria para mim, se eu tivesse que começar hoje, para eu ter menos vergonha, né, ser menos tímida, de me arriscar mais, sabe? Eu acho que eu trabalhei muito duro, eu tive muita paciência, eu entendi muito que né, a trajetória que eu ia correr, eu sabia que eu não ia virar chefe amanhã, eu sabia que eu ia ter que, a gente brinca de amassar barro, né? Botar lá o capacete, o óculos, a gente que é engenheiro, né, Vitor? É isso aí. Botar o capacete, o óculos, a bota, ir lá para o chão de fábrica, Sujar a mão. né, e trabalhar duro, e aprender, e sujar a mão, enfim, para poder, enfim, roer o osso primeiro para depois poder comer o filé. Eu sabia disso, mas eu acho que eu poderia ter sido mais, ter me arriscado mais, sabe, ter sido um pouco mais ousada em algumas coisas, ter um pouco menos de vergonha, talvez deixar mais claro, sabe, mais na mesa o que eu queria para os meus gestores, né, e deixar um pouquinho de ser, obviamente, tudo isso voltado a uma imaturidade, né, da época, mas de me achar um pouco, ai, não gosta de mim, não acha que eu sou isso, e na verdade, né, sentir um pouco ser a gata borralheira da história, né, mas de me colocar com mais, enfim, menos vergonha, correr mais risco, ser mais transparente e bola para frente, porque todo o resto eu acho que eu fiz no início da minha carreira. Olha, que aula, hein? Espero que, para quem está até aqui no vídeo, com certeza vocês querem algo a mais da carreira de vocês, né? Então, aproveitem essas aulas aí, tomem as suas notas e coloquem em prática, né? Não adianta a gente ficar tendo acesso a bons insights e não colocar em prática. Dani, queria super te agradecer. Exatamente. Eu queria super te agradecer o tempo, a disponibilidade, a agenda, a atenção, carinho, tudo. Foi muito legal essa nossa conversa aqui. Espero que tenha sido rico para você também. Eu que te agradeço a oportunidade de poder falar, fazer bastante tempo, quando eu falava assim, né, de uma trajetória toda de carreira. Obrigado por confiar em mim e ver em mim uma pessoa que pudesse, enfim,
daí alguns insights para o teu público. Fico à disposição. Parabéns por esse projeto. Vou acompanhá-lo de perto e fico à disposição de poder, enfim, te ajudar e contribuir em qualquer outra área que você veja valor para isso. Show de bola. Galera, continue acompanhando a gente aí nas mídias ou compartilhando mais conteúdos com vocês. E é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês, fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro para a gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!